Vocês sabem que Donald Trump acabou de ganhar as eleições alguns dias atrás, só que o que ninguém percebeu e o que ninguém tá falando é que só o fato do cara ter ganhado as eleições já vai mudar tanta, mas tanta coisa no mundo que a gente não consegue nem imaginar. E parece que assim, Donald Trump só sendo eleito, o cara já fez muito mais do que o Biden em 4 anos aí governando os Estados Unidos. E com certeza vai trazer muito mais paz agora, porque parece que as guerras mais conflituosas, chatas e mais demoradas que a gente tem agora no século XXI estão prestes a acabar apenas pela vitória de Donald Trump. É quando eu disse pra vocês que isso aí ia resolver muito problema dos Estados Unidos, teve gente que chamou de doido. Mas é isso, a gente vai falar agora do que vai acontecer depois que Donald Trump ganhou essas eleições. Então já segue pra você saber de mais matérias. O cenário tá meio estranho hoje, gente. Eu tô em Minas Gerais, vim pra cá pra um evento, mas eu não ia deixar vocês sem vídeo, então ia ter vídeo aqui no canal, tendo evento ou não, tanto fora de casa ou não, ia trazer as informações pra vocês. Mas, pois é, Donald Trump ganhou. A gente tem várias mudanças, principalmente mudanças internacionais. O Trump, ele é uma pessoa, assim, que é uma figura grande, uma figura de peso, e praticamente é um cara tão forte que só de conseguir ser eleito, todo mundo sabendo que na hora que ele chegar no poder as coisas vão ser diferentes, ele já conseguiu deixar o dólar ainda mais valorizado, é tanto que a gente tá vendo o dólar aqui na taxa assim de mais alto possível, principalmente para a gente comparado ao real, e sem contar nas mudanças internacionais, porque agora com a vitória de Donald Trump, a gente está vendo certas matérias dizendo que talvez o Putin pode querer pausar essa guerra, coisa que a gente já sabia que aconteceu com muita frequência, porque antes dessas eleições, o Putin já tinha falado, a gente já sabia que a resposta para isso seria Donald Trump, porque Donald Trump, muito ao contrário de Joe Biden, ele estava praticamente dizendo exatamente o que os norte-americanos queriam e o que exatamente o Oriente Médio e também a Ásia queria naquele momento. A não interferência dos Estados Unidos no meio dessa guerra. Porque, para quem não sabe, a Ucrânia não pertencia à OTAN naquela época. A gente tem que lembrar aqui também, a Rússia estava extremamente incomodada com a intromissão dos Estados Unidos, envio de armas e talvez assim possíveis soldados posteriormente, tanto pelos Estados Unidos, mas também pela OTAN, e querendo ou não, isso aí não ia trazer a paz de maneira alguma. Ia mais gastar o dinheiro dos Estados Unidos, porque a Ucrânia não estava conseguindo resolver os conflitos, estava se mantendo na mesma durante muito tempo, e sem contar, como se não fosse só isso também, os norte-americanos estavam super revoltados com as medidas de Joe Biden, porque assim, estava faltando nos Estados Unidos se tinha enviado para fora, para a Ucrânia, um país que nem fazia parte de um acordo. Então assim, isso acabou deixando muita revolta, tanto o que fez com que Joe Biden perdesse forças e até mesmo a Kamala Harris, porque era sua vice. Mas a Kamala Harris não perdeu só por causa disso, não. Foi por vários outros motivos, inclusive a crítica dela num dos últimos comícios que ela fez a Jesus. Foi um dos principais motivos que eu acho que ela perdeu muito voto ali. Mas vamos voltar. Uma das coisas com que faria que essa guerra acabasse seria, então, a não intromissão dos Estados Unidos. Coisa que o Trump prometeu e provavelmente vai fazer agora que ele foi eleito, né? Então a gente não vai ver a Ucrânia ganhando tanto apoio assim, e a gente já sabia que isso iria acontecer, né? Ruim, por um lado, para a Ucrânia, porque de certa forma agora a Ucrânia vai ter que se virar, e a tendência é, se os Estados Unidos param de financiar essa guerra, para de patrocinar isso, os outros países também têm a tendência de fazer a mesma coisa. E aí a Ucrânia se lascou nessa, né? Por um lado. Mas por outro, Putin pode talvez trazer uma conversa de paz agora, e não está tendo essa intromissão tão grande do exterior, no meio de uma guerra que praticamente não é da conta deles, né? E agora, por não ter um financiamento dos Estados Unidos, a guerra pode perder essa força, porque a Ucrânia não vai ter tanta opção assim, e talvez um acordo de paz seja feito logo, logo. Da mesma coisa entre Israel. A gente sabia que Donald Trump, obviamente, é mais ligado a Israel do que a Palestina, né? Durante muito tempo a gente viu uma militância certa entre o que estava acontecendo com a guerra de Israel e também a faixa de Gaza, agora o Líbano e assim, o resto lá do Oriente Médio, que tem muitos outros países que estão entrando no meio dessa guerra, por exemplo, o Irã, né? Ou seja, uma guerra que de certa forma se generalizou entre vários países, não centralizou só entre dois, por exemplo, Israel e a faixa de Gaza.
Acontece que na época do Joe Biden ainda existia uma certa militância em questão à Palestina. Acredito que como mudou o governo, as linhas também vão mudar em questão a essa guerra, possa vir um acordo de paz e um combate maior ao terrorismo, que vocês sabem que tem naquela área. Porque, desculpa, gente, a gente sabe que a Palestina sim tem pessoas que morreram lá, pessoas que não têm nada a ver com essas organizações terroristas, mas acontece que essa agenda woke que estava tendo no mundo estava praticamente generalizando, né? Tava colocando terrorista e civil ao mesmo nível. Então, assim, com a vitória de Donald Trump, isso é uma das coisas que com certeza vai ter uma mudança grande. Mas a principal, e que eu acho que, assim, vai mais influenciar o Brasil, vai ser duas humildes coisas. Uma, Bolsonaro elegível, porque a gente sabe que o Trump tem força para fazer isso. Uma pressão feita aqui no Brasil com o Congresso, alianças de direita e uma pressão feita nos Estados Unidos com alianças norte-americanas podem sim fazer com que Bolsonaro volte a ficar elegível e em 2016 possa concorrer, e é exatamente o que está todo mundo meio que cotando que vai acontecer, que Donald Trump possa praticamente se alinhar a Bolsonaro e fazer com que Bolsonaro fique elegível aqui, então voltando o Brasil a uma direita. Porém, por enquanto, é uma hipótese, isso aí não é certeza que Trump ganhou, vai ficar elegível Bolsonaro, legal, acabou a esquerda no Brasil, acabou a palhaçada. Não vai ser assim que vai funcionar. É uma vantagem a mais que Bolsonaro tem, que ele pode usar como uma faca e o queijo na mão para ele conseguir essa elegibilidade de novo. Porém, se tiver essa oportunidade na mão e souber desperdiçar ela, aí já era. Aí não tem absolutamente nada que faça com que Bolsonaro fique elegível novamente. E vocês sabem que isso é uma verdade. Bolsonaro tem oportunidade tanto, porém precisa saber usar essa oportunidade. E não só ele, como outras alianças, galera. Javier Milei, Argentina. Pra quem não sabe, o Trump pode ser um dos presidentes que possa ter um apoio forte com a Argentina, porque agora o Javier Milei praticamente vai ser o primeiro presidente que vai visitar Donald Trump, tá? E querendo ou não, pode ser usada como uma força até mesmo pro Bolsonaro. Já tivemos Javier Milei aqui no Brasil, na CEPAC, então praticamente oportunidade não falta. E a gente sabe que essa é provavelmente a maior chance que o Bolsonaro tem e que eu acredito que ele vai usar isso ao seu favor, tá? Falando pra vocês como uma analista aqui, com base no cenário que a gente tá vendo, com base no que tá acontecendo e na força que a direita tá ganhando nos últimos tempos, porque tá vendo uma leva no mundo da direita, a chance que o Bolsonaro tem é uma chance de ouro. E que sim pode fazer com que Bolsonaro fique elegível. Com certeza, isso tem uma possibilidade, tem uma chance de que isso aconteça. Que eu acredito que possa sim rolar. Isso aí é o que o Trump fez ultimamente só por ter sido eleito. Já conseguiu dar uma oportunidade para o Brasil, já entrou em meio de duas guerras, já está fazendo com que quase venha um pedido de paz e trégua entre elas e praticamente já soltou o verbo, né, com os Estados Unidos, principalmente ao combate à censura, que querendo ou não são feitos enormes e feitos que mudam com certeza o diálogo que a direita vai ter agora, tanto nos Estados Unidos, mas por ser os Estados Unidos, reflete em muitos países, inclusive aqui no Brasil. Mas aí, o que vocês acham? Põe aí nos comentários. Vocês acham que eu tô delirando? Acham que isso aí pra vocês não vai acontecer? Ou vocês acham que sim, tem chance de Donald Trump trazer o Bolsonaro de volta em 2026? Põe aí nos comentários e a gente volta daqui a pouco com mais vídeo, gente. Daqui uns dias eu estou no cenário normal, tá? Acredito que segunda-feira a gente já tá no cenário normal. Vem cá para um evento, como eu disse pra vocês. Evento rapidinho, mas a gente volta à normalidade daqui uns tempos, tá? Beleza? Um beijo e até daqui a pouco.